Saíram os dados do CAGED e Campinas encerrou dezembro no negativo, com quase 4.500 dispensas em relação às contratações. Houve desligamentos em todos os setores da economia. Embora o mês tenha sido ruim, o ano de 2024 fechou com saldo positivo de 13.621 carteiras assinadas. Comparando com o resultado de 2023, Campinas teve uma pequena melhora na geração de emprego formal. Nós vamos conversar com a Eliane Rosandiski, que é do Observatório de Economia da PUC. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvinte da CBN. Um prazer falar com vocês. Eliane, com esse fechamento do mês de dezembro, que a gente pontua aí que foi negativo também em 2023, há alguma novidade em relação a esses números? Olha, com relação a essa sazonalidade de dezembro, eu acho que a gente não tem assim não tem nenhum sinal de alerta, né? Porque é esperado que dezembro apresente um dado negativo, em especial as contratações temporárias do comércio e tudo mais, acabam, até mesmo na indústria, você tem aí uma pequena queda, setor de serviços, na área de educação e tudo mais, então é um mês onde a gente espera que realmente vai dar negativo. O importante é olhar o saldo do ano. O saldo do ano ainda aponta um resultado positivo, né? E esse resultado positivo a gente pode atribuir a diversos fatores, mas, dentre outras coisas, é que é um resultado de um ano muito favorável à atividade produtiva. Então, isso tem efeitos fortes e o mercado de trabalho reflete essa expectativa positiva na economia. E aí, analisando, então, esse comparativo geral, né, do ano de 2024 com 2023, a gente percebeu uma pequena melhora, mas os setores continuam os mesmos, assim, em relação aos números, em relação a serviços, comércio, ou teve alguma outra melhora? O que é importante da gente olhar? Quando a gente olha o número inteiro, a gente percebe um crescimento, mas quando a gente tenta qualificar esse crescimento, a gente percebe que 24 teve uma melhora bastante significativa em relação a 23, porque ele está puxado pelo emprego industrial. E por que a gente sempre chama atenção para o emprego industrial? Porque o emprego industrial, ele é um demandante de serviços especializados, ele tende a ter um padrão de remuneração menor, então ele tem um efeito multiplicador maior sobre a economia. E, além de tudo, o emprego industrial crescendo mostra um cenário de uma expectativa favorável quanto ao desempenho da macroeconomia, uma confiança maior com relação às decisões de uso do trabalho. Uhum. Eu vejo aqui a indústria em 2023 fechou com 1.130, em 2024 1.081, uma pequena queda aí, mas ainda assim é um cenário positivo, seria isso? Porque ela fecha dessa forma e aí a gente tem que olhar todo o movimento do ano. Durante por que agora no final ela fechou negativa e a gente teve essa pequena queda do emprego industrial? Porque quando você, olhando Campinas, mas quando você olha a região metropolitana, ainda existe uma forte demanda do emprego industrial. E Campinas se coloca na RMC como uma prestadora de serviços puxada por esse emprego. Então, o número que eu tenho na minha cabeça é da região metropolitana, que tem um desempenho que estimula o setor de serviços aqui em Campinas. Mas voltando aí, ainda assim, teve a partir de novembro e tudo mais, o emprego industrial começou a cair. Aí você fala, mas por que esse emprego industrial está começando a cair? Uhum. Porque você tem uma reversão daquelas expectativas favoráveis. Pensa bem, nós tivemos uma discussão sobre a questão da política monetária, que coloca um freio também na atividade econômica. Ao colocar um freio, o setor industrial também começa a puxar um pouquinho o freio.
Então, o cenário, nós fechamos o ano de 24, eu diria assim, com uma pequena nuvem sobre a economia. Aquele cenário que estava dando um impulso para o crescimento do PIB, que estava estimulando o setor de serviços mais especializados, que estava tendo efeitos multiplicadores importantes, eles estão começando a ser diluídos um pouco. Impactados mais pela economia nacional ou reflexos internacionais também? Quando a gente olha a decisão do Banco Central de subir a taxa de juros, existe um componente aí de uma tentativa de conter o câmbio, né? Que aí eu sei que fica mais difícil da gente entender tudo isso, né? Mas tentar conter uma subida do câmbio que tem um forte componente inflacionário, e a taxa de juros ancora um pouco, ajuda um pouco a conter esse câmbio. Mas por outro lado, essa decisão, ela diminui também as atividades macroeconômicas. Então, isso coloca uma dificuldade intrínseca para o gerenciamento da política econômica, do estímulo à atividade produtiva. Uhum. Pensando então nesse cenário, né, também local aqui de Campinas e regional, pelos dados, eu tenho aqui da construção civil, que foi mais positivo também em 2024. Campinas, região também, Eliane? Perfeito, eu acho que aí você toca num ponto essencial, né? Porque o que a gente está olhando para essa discussão como um todo, né? Nós estamos percebendo aí que, embora você tenha uma inflação aí que esteja persistindo, que talvez ela possa ser, a gente possa tentar controlar do jeito que eu falei antes, com a taxa de juros, mas você tem aí outros elementos externos que vão fazer com que esse câmbio fique mais alto e talvez a gente acomode e isso deixe de prejudicar a inflação. Por outro lado, essa subida aí da construção civil, ela coloca ela mantém aquecida a demanda, porque a construção civil tem um efeito multiplicador, ela gera emprego, e Campinas, em especial, ela está sendo muito, as atividades de construção, elas estão acontecendo e estão muito fortes no município de Campinas. A gente vê diversos condomínios, diversos planos de construção acontecendo na cidade, e isso vai manter a demanda aquecida. Manter a demanda aquecida nesse momento é importante, porque isso contrabalança esse efeito negativo do que a gente pode ter de uma subida da taxa de juros. Então, o cenário para o ano que vem, quando a gente olhar principalmente aqui para Campinas, ele está condicionado por dois fatores importantes. O primeiro é entender esse efeito multiplicador aí da construção civil, sustentando essas atividades. E segundo, a despeito do aumento da taxa de juros, o quanto a indústria automotiva na região vai se manter ativa e gerando demandas para o setor de serviços, né? Ou então, uma 13% de juros vai colocar um freio e a gente vai começar a observar isso no ano que vem. Eliane Navarro Rosandis, que é do Observatório de Economia da PUC, a quem agradeço mais uma vez por essa análise. Obrigada pela atenção, bom dia para você. Um abraço, bom dia aí para você. Valeu. Tchau, tchau. Já pensou começar